Oi, gente! Lindo e abençoado dia para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero gravar uma mensagem um pouco diferente. Lá em Ezequiel 14, Deus, ele honra 3 homens: Noé, Jó e Daniel. Já pensou você ser honrado pelo Criador de todas as coisas, pelo Senhor de todas as coisas? E na nova aliança, Jesus Cristo, ele honra a João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista que cumpriu o ministério dos profetas, não é isso? Quando apareceu no monte da transfiguração Moisés e Elias, não é isso? E os apóstolos disseram: Senhor, quer que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés? Se referindo ali ao ministério de Moisés e o ministério de Elias e o ministério de João Batista, né, que ele fecha esse ministério dos profetas, né? Então, João Batista é aquele que, a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Então, ele é o que vem no espírito de Elias, né? Muitos confundem e acham que ele é Elias. Não, ele veio no espírito de Elias, é um só ministério, mas 3 pessoas distintas: Moisés, Elias e João Batista, e todos os outros profetas que iniciaram esse ministério e se encerram em João Batista. Se encerrou o ministério dos profetas, mas não se encerrou a profecia, né? Que vem pela revelação, pela palavra, pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos falar hoje de João Batista. O que caracteriza, não é isso? O que define o caráter de um homem? É aquilo que ele diz de si mesmo, aquilo que os outros dizem a seu respeito e aquilo que ele fala a respeito dos outros. Então, será que João Batista era um homem digno de receber honra? Claro que sim, porque ele recebeu honra do próprio Cristo. E é isso que nós vamos falar hoje aqui na palavra, e que o Senhor nos abençoe nessa direção, não é isso? Para que a gente possa ser testemunha, como ele foi testemunha, a igreja hoje é testemunha de tudo que Cristo é, que Cristo disse e que Cristo fez. E João Batista cumpriu cabalmente o seu ministério e ele foi degolado. Não é isso? Ele foi fiel até o fim, e nós aqui, a igreja, que somos corpo de Cristo, pela graça de Deus, é isso? Porque os que creem perseveram até o fim, porque a perseverança é o resultado da fé. Um dia você ouviu a palavra, creu, entregou sua vida a Cristo, e a graça e a unção do Espírito Santo, ele dá todo o poder, dá a perseverança, dá a fé, dá a sabedoria, não é isso? E derrama graça, porque aquele que começou a boa obra e nos selou e nos comprou e nos lavou com o seu sangue, ele é fiel para completar. Não é por obras que houvéssemos feito, mas por aquilo que Cristo fez. É o Senhor quem me justifica. Então, a salvação não é por obras, mas pela graça mediante a fé. Isso não vem de homem, não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas para a gente glorifique a Deus. E hoje nós vamos glorificar a Deus, glorificar a Jesus Cristo, glorificar o Espírito Santo, mas honrar o ministério de João Batista. Louvado seja Deus. Então, aqui em João do 1 ao 14, é isso? Em João do 1 ao 14 diz assim, capítulo 1, verso 1 ao 14, a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz,
a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, do 15 ao 34, diz assim, o testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João Batista repete o testemunho. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Olha aí o que é que ele fala dele mesmo, olha aí a simplicidade, a humildade, não é isso? A obediência, a fidelidade, a coragem, a sinceridade, a sabedoria, a graça desse homem. Ele diz, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno, olha aí a humildade, de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista torna a repetir o seu testemunho. 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso, batizando com água. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, ele apontando para o Cristo, cumprindo o seu ministério com humildade, com graça, com sabedoria, com esperança, com fé, com amor, com coragem. Aí ele diz aqui, o batismo de Jesus, ó. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar, o Espírito Santo, o Espírito é esse o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, aleluia. Oh, glórias a Jesus. Agora João 3, do 22 ao 30. João 3, do 22 ao 30 diz assim, outro testemunho de João Batista. Ele foi muito fiel ao seu ministério, ao ponto de ser degolado. Mas Jesus deu testemunho dele. E eu estou dando testemunho dele aqui pela palavra e pelo Espírito Santo, pela graça de Deus na minha vida, que eu também fui alcançado. Porque homens e mulheres que receberam a unção do Espírito Santo, a graça de Deus, o chamado, testificaram e chegou até aqui, para que nós hoje, como corpo de Cristo, estejamos ministrando a palavra para você que está aí ouvindo. Não é coisa pouca não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor.
Diz assim, 22, depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos suscitou uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça, aleluia, e que eu diminua. Olha aí o que esse homem falou de si mesmo, o que esse homem falou de Cristo e o que os homens hoje estão falando desse homem. O que é que você está falando de si mesmo? O que é que a palavra está falando de você? O que é que você está falando para as pessoas? Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus? Você está sendo o corpo de Cristo? Você é digno de receber honra porque está suportando as intempéries para glorificar o nome do Senhor e resplandecer como sal e luz do mundo? Eis aí uma reflexão. E para fechar, Mateus 11, do 7 ao 19, essa linda, maravilhosa palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração. Diz assim, Mateus 11, do 7 ao 19. Jesus dá testemunho de João. Jesus dá testemunho de ti. Tu tens dado testemunho do que Cristo tem feito na tua vida? Fica aí mais essa reflexão. Jesus fala contigo, Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus tem uma obra maravilhosa para fazer na nossa vida, na minha e na sua vida, para formarmos o corpo de Cristo, a igreja, uma só fé, uma só esperança, um só amor, um só batismo, uma só igreja, um só Deus, um só Senhor. Amém? Diz assim, 7, então partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Olha aí, o ministério dos profetas se cumprindo nele, porque ele pregava com o mesmo espírito de Elias. É isso? Porque o ministério passa por vários profetas, mas o espírito é um só. As profecias que revelavam a vinda do Messias, e fechou com João Batista, que veio, que era a voz do que clamava no deserto, o precursor de Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Que Deus abençoe a você, reflita nesta palavra. É uma palavra de testemunho, é uma palavra evangelística, missionária, reveladora, atual. Que você seja abençoado nessa palavra. Que você possa entender que você tem um chamado e que você precisa responder ao chamado. É isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis que eu estou à porta e bato.
todo aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e nele farei morada. Um beijo, fiquem na paz, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.